Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa terceira edição desta quarta-feira, como sempre com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, pedir para vocês deixarem o dedo no like, que me ajuda bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Beleza? Olha, temos novidades para trazer para vocês de mercado da bola, mas antes gostaria de falar da Taça São Paulo. O Vasco jogou agora debaixo de um dilúvio lá em Osasco, venceu por 2-1 e o jogo foi complicado. Em primeiro tempo, um polo aquático purinho, não dá para se tirar nada de positivo nem de negativo, não dá para dizer quem jogou bem, quem jogou mal. No primeiro tempo dá para dizer que o Raí fez um puta de um golaço. Um gramado encharcado, cheio d'água, e o cara olhou o goleiro pouco adiantado, ele não estava muito adiantado, no meio daquela poça d'água, ele deu um tapa colocado por cima do goleiro, mas que golaço, irmão. Jogada mesmo de jogador de alto nível, bola cruzada, o Ryan raspa, a bola cai, ele domina e já pimba, mete por cima do goleiro. Acho que o goleiro acaba tomando gol pelo fator surpresa. Ninguém imaginava numa bola daquela, na mais cheia d'água, tomar uma cavada, com o goleiro praticamente dentro do gol. Puta de um gol do Raí. Eu vou aproveitar e fazer um parênteses. O Raí é um jogador que eu gosto muito, acompanho ele já há muito tempo nas categorias de base. É um meia que ele é muito habilidoso e tem essa questão da enfiada de bola também. Porém, eu assisti em loco, inclusive em São Januário, a final do Campeonato Carioca esse ano. Ele ainda tinha idade sub-17, mas já estava jogando no time sub-20. E ele tem um probleminha, às vezes, com animosidade. Ele acabou sendo expulso de forma infantil. O jogo entre Vasco e Fluminense era muito igual. O Vasco tinha vencido o primeiro jogo nas Laranjeiras. Podia perder, salvo engano, por 1-0 em São Januário, alguma coisa assim. E acabou tomando 3-0. E após a expulsão dele, o Fluminense cresce no jogo aí e acaba metendo um 3-0 na gente. Ele jogou muito bem, era o melhor jogador do Vasco em campo, mas tomou um cartão amarelo, né, numa jogada dividida, e logo depois ele erra um domínio de bola, vai driblar, perde uma bola, alguma coisa assim, se expulsem a final do Carioca. E aí, para não dar contra-ataque, ele já com o amarelo, ele vai e puxa o cara. Pediu para ser expulso, foi um negócio infantil, e o Vasco acabou perdendo ali o Carioca. Então é só uma ressalva de quem já acompanha o Raí há um bom tempo, é um baita de um jogador, mas tem que dar uma melhorada nesse quesito. Inclusive na partida de hoje, acho que ele e o GB foram os que mais me saltaram um pouquinho os olhos. O GB pela entrega, estava dentro da área, estava fora, dividia, inclusive esperava mais talvez do Ryan fazer essas jogadas pelo lado de fora, mas não, era o GB que estava fazendo essas jogadas pelo lado no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco toma um gol aos 43 minutos de falta. O menino bateu muito bem na bola, o camisa 10, salvo engano, acho que é Leandrinho, acho que é isso, fugiu o nome do rapaz, faz um belo gol, mas o Cadu pula um pouquinho atrasado também, ele até raspa na bola e acaba tomando o gol. E o Vasco, de uma forma heróica, ali já aos 50 minutos do segundo tempo, um cruzamento na área, o zagueirão Roger cabeceia, pimba e sai falando, calma, eu tô aqui, pô, calma, eu tô aqui, vai lá Cristiano Ronaldo, e o Vasco vence aí. O Vasco enfrenta na segunda rodada de seu grupo a Ercílio Dias, que venceu hoje por 2-0, inclusive é o líder do nosso grupo, beleza? Hoje não vou fazer muita análise, não vou me estender, não tinha que analisar, cara. O gramado, um polo aquático danado, o segundo tempo melhorou um pouco, mas do meio para o final o Toró caiu de novo, o campo encheu d'água. Então vale a valentia, vale a luta, ressaltar o belo gol aí do Raí e também a cabeçada do Roger. Acho que é isso que dá para pontuar no jogo de hoje. Beleza? E agora vamos falar de mercado da bola. Primeiro, Carlito Palácio está praticamente fora do Vasco da Gama. A negociação caminhou bastante com o Colo-Colo do Chile e ele deve estar de saída do Vasco, segundo inclusive informou os companheiros do Globoesporte.com. Vamos fazer recapitular a passagem do Palácio. Ele chega nessa temporada de 2022, após o Vasco receber aquele aporte de 70 milhões da 777, estava acertado com o Carlos de Penha e de última hora tomou a banda e o jogador foi para o Internacional de Porto Alegre, foi muito bem, foi vice-campeão brasileiro, perdemos um baita de um jogador. E aí o Vasco, para dar uma moral pro Inter, ó, vocês me deram a pernada de anão, me tomaram o jogador, pô, ainda vou levar o Palácio para vocês. O Vasco foi muito bonzinho e pagou $1,5 milhão no jogador. Jogador que tem qualidade técnica, isso é inegável, ninguém pode dizer que o Palácio é ruim de bola, mas é um cara, ó,
problema psicológico, falta de foco, desligado, displicente muitas das vezes. E infelizmente foi o retrato dele no Inter e está sendo no Vasco. Qualidade não discutimos que ele tem, mas infelizmente é um jogador que parece, né, que enquanto não consertar a cabecinha dele aqui, não vai virar o jogador de que se espera. Inclusive ele é considerado uma das principais joias do Chile, era considerado o meia para ser o novo, né, armador, o novo camisa 10 do Chile para os próximos anos aí e fazer essa nova geração. Mas Carlito Palácio até aqui tem colecionado mais polêmicas do que outra coisa. Quer alguns exemplos? O GE apurou, isso eu não sabia, que o Vasco deu um deadline no Palácio pelo seguinte motivo. O jogador teve aquele probleminha no Inter, ele mesmo na entrevista de apresentação dele, ele diz, né, que ele sabe que ele cometeu erros, não foi tanto culpa do Inter, ele sabe que ele precisava melhorar também algumas coisas, ele teve problema com peso lá no Internacional, enfim, no Vasco ele chegou um pouquinho acima do peso, levou um tempinho para emagrecer, e na reta final agora, o Palácios faltou um treino e depois chegou atrasado num outro treino, e o Vasco já internamente perdeu a paciência no jogador. Uma pessoa importante que eu conversei uma vez no Vasco me confidencializou que ele tem problema com depressão, e a situação é a seguinte, o jogador foi viajar para a Colômbia agora, teve esse problema de ter sido acusado de agredir a sua esposa, foi preso, teve aquele problema todo lá no Chile, voltou acima do peso e o Vasco descartou o Palácio. Mesmo com a chegada do Maldonado aí integrando a comissão técnica do Barbieri, sendo chileno, ter feito uma carreira maravilhosa aqui no Brasil, o jogador não vai ficar. O Vasco inclusive tentou negociá-lo com o Tajeres, oferecendo ele mais uma grana para comprar Diego Valois. O presidente do Tajeres falou: que Palácio o quê, cara? Esse cara não joga nem aí, vai jogar aqui, pô. Enfim, já foi também descartado pelo Tajeres. Então a situação é essa. Então a informação de momento é de que tanto a União Espanhola, que foi o clube que revelou ele, e o Colo-Colo chegaram para tentar levar o jogador. O União Espanhola ficou para trás pela questão financeira. Vasco e Colo-Colo negociam aí as condições do negócio ser sacramentado. Palácios recebe algo em torno de R$200 mil dentro do Vasco da Gama e o Vasco quer liberar o jogador por empréstimo de uma temporada, desde que se pague a integralidade de seu salário. Está sendo se discutido se vai pagar uma coisa ou não pelo empréstimo. O Vasco pagou $1,5 milhão para comprar o jogador do Internacional de Porto Alegre. Na época, a torcida fazia uma grita muito grande que tinha que trazer um reforço, com essa grana que entrasse, senão o time perigava não subir. E acabamos aí gastando esse dinheiro, na minha opinião, de uma forma equivocada. Beleza? Então, Carlito Palácio está muito próximo de ser jogador do Colo-Colo. Inclusive, ele já deu algumas entrevistas revelando que é torcedor do Colo-Colo e tinha um sonho de jogar no clube. Já no final do ano passado, o Colo-Colo sondou. Naquele momento, o Vasco não tinha pretensão de liberar o Palácio, acreditava que podia recuperá-lo nesse ano, descartou. O tempo passou, o Vasco agora está trazendo muitos jogadores do mercado sul-americano, só podem ser relacionados 5 por jogo. E o Vasco está enxergando que o Palácio aí está ocupando uma vaga de estrangeiro, então quer negociar o atleta, tá bom? Se a negociação finalizar, eu trago para vocês aqui no canal. Bom, vamos falar sobre agora o meia Natan. Tá um disse-me-disse, algumas informações destruncadas aí, mas enfim, a situação do Natan é a seguinte: o jogador tem 26 anos de idade, faz 27 anos de idade agora em março, é jogador do Atlético Mineiro, tem contrato com o Galo até final de 2023, estava emprestado ao Fluminense, jogou 38 partidas, sendo dessas 38, 11 como titular. Marcou 3 gols, deu 2 assistências e já tinha acertado a renovação do seu empréstimo junto ao Atlético Mineiro até dezembro de 23, que é justamente o período ao qual ele tem contrato com o Galo. Após o empréstimo, ele ficaria livre e já poderia acertar em definitivo com o Fluminense. O jogador foi considerado um bom reserva pelo Fluminense. Ele fez uma boa temporada. Diniz queria mantê-lo no grupo. E de forma misteriosa, já tudo acertado entre o Fluminense e Atlético Mineiro, o jogador simplesmente não se reapresentou no CT Carlos Castilho, CT do Fluminense, que inclusive é ali ao lado do CT do Vasco da Gama. Fato que causou uma grande irritação na diretoria do Fluminense, que comunicou ao Atlético: ó,
negócio desfeito, eu não quero mais o Natan por aqui. Ninguém sabe o motivo pelo qual o Natan simplesmente deu um chá de sumiço e o jogador queria se reapresentar ao Atlético Mineiro. O Eduardo Cudê não conta com o jogador em seus planos e falou, ó, você por aqui não vai ficar. E o Atlético, inclusive, deu aí 13 dias de férias do jogador, até agora o dia 13 de janeiro, para que ele possa encontrar um novo clube. Com isso, o Vasco passou a monitorar a situação do jogador. Segundo informou o companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, ao consultar o Jair, o Atlético comentou da situação do Natan. Ei, tem interesse no Natan? Já está aí no Rio de Janeiro, porque ele não está nos planos do Cudê. E o Vasco ficou, não, agora por hora não tem muito interesse não. Está monitorando. Segundo apurou o companheiro Cícero Melo, da ESPN, informou hoje em seu boletim cobrindo lá o Fluminense, foi informado que o Vasco está sim monitorando e tem um desejo de observar e ver qual é a situação do atleta. E foi confirmado, inclusive, pelo companheiro Joel Silva do Lance, que o Vasco está observando a situação do jogador e pode ser que faça sim uma proposta. Até o presente momento, não há proposta alguma pelo Natan. É um jogador que, inclusive, chegaria sem custos. Mesmo modelo que foi feito com o Fluminense. Empréstimo até o final do ano. E aí, depois, é só ver o que faz. Fica com o jogador definitivo, faz mais um contrato ou não. Fato é que o jogador, como eu acabei de mencionar, não vai ficar no Atlético. O companheiro Vene Casagrande entrou em contato com o pai do atleta. O pai do atleta disse que até o presente momento não houve nenhum contato do Vasco da Gama. Então a situação de momento é essa. O jogador não vai renovar com o Fluminense, ninguém sabe o porquê. Ele simplesmente, depois de já ter acertado a renovação entre Atlético e Fluminense, sumiu, não quis aparecer no CT do Fluminense, caiu muito mal, o Fluminense desistiu do negócio, o Atlético também falou que não quer, porque o técnico não quer ele lá, e agora ele ganhou umas férias de 13 dias para decidir qual clube ele vai atuar. Acho que o Natan é um bom jogador, seria um ótimo reserva, um jogador podendo brigar até, quem sabe, dependendo aí, se o titular der uma queda, ele assumir a titularidade. Acho que valeria sim, chegando de graça, sem custo, só pelo salário, dependendo do salário. Acho que é um jogador que poderia compor o elenco do Vasco. É bom jogador, tá? Tem potencial até para ser titular, mas enfim, vamos aguardar. Um jogador que chegou para ser titular no Fluminense, mas acabou perdendo espaço por Nonato, que surgiu como uma grande promessa no Inter, deu uma queda, voou no Fluminense esse ano, foi até vendido para fora. E aí o Natan ganhou um pouco mais de espaço. Beleza? Então é isso, galera. Eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo agora à noite. Amanhã, bem cedinho aí, meio-dia. Brincadeiras à parte aí. Amanhã próximo aí do meio-dia, meio-dia 11. A hora que eu subo o vídeo hoje lá do CT, eu chego com vocês aí com a nossa primeira edição. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento de volta mais, tamo junto. Valeu, fui.